Bom dia, a paz do Senhor. Hoje começamos um pouquinho antes, tá? Porque nós temos duas coisinhas para falar. Nós estamos em 6 dias de clamor já, não é verdade? Nestes 6 dias de clamor, eu já senti Deus nos ouvindo. E eu tenho uma boa notícia para nos passar, tá bom? Depois de nos passar essa boa notícia, e este incentivo à nossa fé, a gente vai pontuar algumas coisinhas a respeito do jejum, tá? Que a gente falou, como falamos do livro de Esther, falamos do jejum e desses 40 dias de jejum, tá bom? Ou consagração. Pode ser semanal também, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho, e depois que nós falarmos a boa notícia e pontuarmos algumas coisinhas a respeito do jejum, então nós vamos entrar na palavra do versículo tema de hoje, que é João 11, 4, tá bom? Então vamos à boa notícia que Deus já tem para nos dar, amém? Ela está em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vocês lembram que no início nós falamos que Deus não despreza o coração, a oração do aflito, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza? Pois bem, está aqui também. Amém? Ele diz aqui que ele habita com o contrito e abatido de espírito. Amém? Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, quando eu olho para o mundo espiritual, eu vejo que algumas pessoas já estão se movimentando em oração. E eu vejo Deus começar a nos livrar. A luz de Deus já começa a nos inundar. E o livramento e a resposta da nossa oração e clamor que fizemos nesses 6 dias já começa a vir. Amém? Já começa a vir. Mas nem por isso vamos esmorecer, né? E nem por isso vamos parar de interceder. A palavra de Deus diz para nós perseverarmos na oração e sermos constantes na oração. Então nós perseveraremos. Deus já está nos trazendo resposta desta oração. Deus já está nos trazendo resposta destes 6 dias de oração, mas nós continuaremos perseverando. Amém? Nós continuaremos em oração, nós continuaremos em clamor e continuaremos perseverando para que o inimigo não encontre alguma brecha contra nós. Amém? Mas Deus já está nos trazendo resposta. Diz aqui, no versículo 16: Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Amém? Porque não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Amém? Por causa da sua indignidade, da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Né? Como nós dissemos que Deus já estava nos trazendo, já havia virado o rosto contra nós, mas muitos ainda assim seguiram nas suas rebeliões. Né? Aqui está nessa palavra também. Versículo 18. Mas nós começamos o clamor, né? Começamos pouco a pouco a nos voltar a Deus, e Deus está se voltando a nós também, para a glória do nome dele. Versículo 18. Tenho visto seus caminhos e os sararei. Olha que promessa. E eu vejo que essa promessa não é uma promessa do Antigo Testamento. Quando eu olho para o mundo espiritual, eu consigo ver essa promessa. Eu consigo ver ela se cumprindo na nossa vida, porque nós clamamos,
porque nós oramos, porque de coração contrito e quebrantado nós buscamos ao Senhor. Olha que promessa, olha que resposta. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. Também o guiarei e tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Vamos ver de novo esse versículo, que promessa linda. Diz assim, ó. Com fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Sabemos que nesses primeiros dias de oração nós estávamos orando por cura, né? E olha qual a promessa que Deus nos traz, né? Diz que vai nos sarar, nos guiar, nos trazer paz, nos dar consolação. Versículo 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Obviamente houveram aqueles que se converteram e também aqueles que endureceram um pouco o coração. Para aqueles que clamaram diante de Deus e Deus já olhou para nós, para o clamor, ouviu as nossas orações, derramou luz sobre as nossas trevas, já nos deu a promessa de cura e de sarar, porque é nas promessas de Deus que nós devemos nos apegar nesses momentos, amém? Então, nós vamos buscar, vamos crer nessa promessa, né? Mas, obviamente, os perversos não deixaram de existir porque Deus ouviu o nosso clamor. Eles continuam existindo, mas para os perversos não há paz. Mas para aqueles que clamaram e foram ouvidos, eles têm a promessa de que Deus os curará, que Deus os sarará, amém? E lhes dará paz, amém? Agora vamos pontuar algumas questõezinhas a respeito do jejum, tá? Diz assim, Isaías 58, versículo 1. Versículo 6, tá? A respeito pontuando algumas questõezinhas a respeito do jejum, tá bem? Versículo 6 de Isaías 58, só seguindo o mesmo capítulo. Porventura, no capítulo seguinte, aliás, 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Dissoltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que lindo! Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão vai ser como o meio-dia. O meio-dia é a parte mais clara do dia, né? Diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém?
Promessa graciosa, promessa divina, promessa abençoada. Amém? Então vamos nos apegar, né, com mais firmeza às verdades ouvidas, como diz a Santa Palavra de Deus. Vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, né? Crer que Deus já, como eu disse, quando eu olho já posso ver que Deus já está movendo a face para nós, né? Eu vejo que estão orando, que estão buscando, estão se contristando, voltando a Deus. E a luz de Deus já começa a iluminar as nossas trevas, né? Já começa a nos sarar. Mais do que isso, ele diz que se nós fizermos este jejum que ele nos ensinou aqui, ó, de atar as ligaduras dos aflitos, repartir o pão com os famintos, vestir os nus, né? Ou seja, aqueles que não têm roupa, né? Aceitar os pobres desabrigados, então a tua luz será como a alva. E depois diz aqui que a tua escuridão será como o meio-dia, né? Nessa pandemia veio, as trevas, elas estavam tentando tomar conta da terra. Elas estavam tentando inundar a terra, né? Um breu tentava tomar parte, conta da terra. Mas agora que nós estamos orando, Deus está nos dizendo que Ele está nos ouvindo e nos sarando, mais do que Ele está nos sarando. Se nós fizermos esse jejum que está descrito em Isaías 58, que é soltar as ligaduras dos presos, né? Deixar livres os oprimidos, despedaçares o jugo, quer dizer, a opressão, a pressão ou algum tipo de controle. Repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres e desabrigados, vestires os nus, e não te esconderes do teu semelhante. O que é? Aquele semelhante está precisando de ajuda, né? Você vai dizer, mas eu não me escondo do meu semelhante. Tá, mas quando... A questão é, a Bíblia não está falando para você ser absurdamente sociável com as pessoas que têm alguma coisa para te entregar. A Bíblia está te dizendo para te não te esconder do aflito e do necessitado, né? Isso é o jejum do Senhor. Tá? E diz aqui, ó, então romperá a tua luz como a alva, e a cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, tá? E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá, né? Diz aqui que a tua escuridão, ou seja, a parte mais escura, vai ser como a luz do meio-dia, vai ser... Porque para o Senhor trevas e luz são a mesma coisa, porque onde Ele chega, Ele ilumina. Não tem trevas para o Senhor, onde Ele chega, Ele ilumina. Por que trevas e luz para o Senhor são a mesma coisa? Porque as trevas não permanecem na presença dEle. Onde é que Ele chega, Ele ilumina e as trevas se desvanecem, né? Existe trevas ao redor de uma lâmpada ligada? Existe escuridão ao redor de uma lâmpada ligada? Não existe escuridão ao redor da lâmpada ligada. Não existe. Por quê? Porque ela ilumina. Da mesma forma, o Senhor, para Ele, luz e trevas são a mesma coisa, né? E o que isso significa? Onde é que Ele está? Ilumina. Para Ele não há diferença. Amém? Agora vamos ao versículo tema, né? Seguindo o cronograma que Deus já nos deu. Como eu já disse, Deus já está nos respondendo. Trago esta ótima notícia. Deus já está nos respondendo, as trevas já estão se desfazendo. Eu vejo a mão de Deus já agindo em nosso favor. Amém? Já ouvindo o nosso clamor. Mas nós continuaremos em oração, tá bem? Seguindo os 40 dias que Deus nos deu, para que o inimigo não ache porventura alguma brecha. Nós seguiremos em oração conforme que Deus nos orientou, em obediência e orientação de Deus, né? Devemos ser obedientes à orientação de Deus. Ele já nos escutou, já vejo Ele se movimentando a nosso favor, mas nós devemos perseverar na oração, tá bem? Então vamos ao versículo tema que seria do 7º dia de oração, que é João 11:4. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho
de Deus seja por ela glorificado. Amém? Aqui fala de uma ressurreição que Jesus operou. E quando ele já estava morto e Jesus ia ao encontro daquele que estava morto, os discípulos nem sabiam que ele já estava morto. Eles pensavam que ele ainda estava doente. Diz que Jesus teve a notícia de que seu amigo estava doente e ele ainda se demorou 3 dias no lugar. Se demorou 3 dias no lugar onde é que ele estava. E então, depois de 3 dias, ele foi ao encontro do amigo doente. Né? Os discípulos achavam que ele ainda estava doente, mas Jesus sabia que ele já havia falecido. Só que o que Jesus disse para eles? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Filho de Deus, para que Deus seja por ela glorificado. Amém? Muitos disseram que o início da pandemia seria o começo do Apocalipse. Bom, nós devemos ter cuidado com esse tipo de afirmação, em primeiro lugar. Né? Vamos ter cuidado com esse tipo de afirmação. Em segundo lugar, eu vejo a mão de Deus se movendo a nosso favor. Tá bem? Muitas vezes os cristãos se deixam... o Apocalipse é realmente uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria, mas o cristão não deve temer. Ele está dentro dos planos de Deus, tá bem? Está dentro dos planos de Deus, mais dia menos dia ele virá. Né? E o cristão deve estar preparado com o coração para reinar ao lado de Cristo, para lutar no Armagedon e para reinar ao lado de Cristo, amém? O cristão deve estar preparado, tá bem? Mas não é o caso agora. Deus está nos dizendo que essa enfermidade não é para a morte. Então podemos acalmar os nossos ânimos e começar a estar em oração para livramento de Deus, amém? Para que Deus continue nos livrando, para que Deus continue nos trazendo cura, libertação e graça, tá bem? Esta enfermidade não é para a morte, não é o fim ainda. Deus nos trouxe livramento e não é o fim ainda. Tá? Não é para a morte, para a glória de Deus. É para que Deus nos livre e seja por meio dela glorificado. Amém? Continuaremos em oração para que Deus cure, para que Deus auxilie, para que Ele cure ainda mais, para que Ele liberte ainda mais, para que Ele esteja conosco ainda mais. Continuaremos clamando, sabendo que Ele já está nos escutando. Sabendo que Ele já está nos ouvindo, sabendo que Ele já está nos atendendo e agindo e movendo em nosso favor. Amém? Então vamos ao nosso momento de oração, tá bem? Licencinha um pouquinho. Tá bem. Obrigada. Vamos orar agora. Certo? Senhor Deus, diante de Ti nós estamos para Te confessar os nossos pecados e as nossas iniquidades. Espírito Santo de Deus, queremos Te agradecer em primeiro lugar com ações de graças, porque Tu tens ouvido a nossa oração. Senhor, Tu tens ouvido a nossa oração. A Tua luz já começa a se derramar nas trevas, Senhor. Já começa a desfazer as trevas e já começa a nos dar livramento. E eu Te agradeço muito por isso. Eu Te agradeço realmente muito por isso, Senhor. Estamos, Senhor, passando, Senhor, a Te ouvir, a clamar a Ti. E Tu estás passando, Senhor, a ouvir o nosso clamor. Porque Tu não despreza um coração contrito e quebrantado de alguém que está Te buscando em sinceridade de coração. Tu não desprezas, Senhor. Senhor, Tu és tão magnificente, Tu és tão bondoso, tão grandioso. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és tão sublime, Senhor. Mesmo assim atentas para o aflito. Mesmo assim atentas para o aflito. Mesmo assim atentas para o aflito. O quebrantado de coração. Tu não tapas, Senhor Jesus, os ouvidos ao clamor do pobre. Não, Tu não tapas, Senhor. Muitas pessoas tapam, Senhor, os ouvidos ao clamor do pobre, Senhor. Muitas pessoas ignoram o sofrimento humano ao seu redor, mas Tu não és assim. Tu não tapas os ouvidos ao clamor do pobre, bem pelo contrário, Senhor.
Aquele que te clama com o coração quebrantado, tu não despreza, Senhor. Geralmente, neste mundo egoísta onde nós estamos, Senhor, quando alguém não tem nada a oferecer, Senhor, e precisa de ajuda, todos se escondem, Senhor. Todos se escondem e ignoram, Pai. Mas não é assim, Senhor, contigo, Pai. Não é assim contigo, Senhor. Primeiro que tu não precisa de nada de nós, é tu quem nos dá tudo, Senhor. Até o ar que respiramos, é tu quem nos dá. Até, Senhor Jesus, a graça que temos, os movimentos que temos, é tu quem nos dá. É tu quem nos dá o ar, é tu quem nos dá o alimento, é tu quem nos dá a capacidade de digerir esse alimento. É tu quem faz o nosso coração bater, os nossos rins funcionar, o nosso fígado, o nosso estômago, os nossos intestinos. É tu quem faz a nossa mão se mover, Senhor. É tu quem faz, Senhor, os nossos lábios falarem. É tu quem faz, Senhor Jesus. Até a simples capacidade de tomar um copo d'água, Senhor, ela vem de ti. Ela é tão cotidiano, Senhor, é tão parte da nossa vida, que nós não vemos a grandeza de Deus e o milagre cotidiano de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, Senhor. Porque, Senhor, como o ar que nós puxamos, Senhor, que nós respiramos, Senhor, quando nós inalamos o ar, Senhor, quando nós fazemos o movimento de inspirar, de buscar o ar, Senhor, ele passa pela nossa garganta, Senhor, para ir até os pulmões, Senhor. A água que nós bebemos, Senhor, ela passa pela nossa garganta para chegar ao nosso estômago. Senhor, o milagre diário, Senhor, que tu faz toda vez que nós tomamos um copo de água, Senhor, e não vai, Senhor Jesus, nenhuma pequena gotícula para o nosso pulmão que poderia gerar uma infecção, que poderia gerar, Senhor, um afogamento até mesmo, Senhor, porque não precisa de muito mais que 10 ml de água no pulmão para gerar um afogamento, Senhor. Nós tomamos, Senhor, 2 a 3 litros de água por dia, Senhor, e não estamos afogados. Porque é o teu milagre, Senhor. Porque é assim que nós começamos a ingerir a água, Senhor, o canal, Senhor Jesus, que leva ar para o pulmão fecha, Senhor, exatamente no momento que a água passa por ele. Porque é o teu milagre, porque é a tua criação, porque é a sincronia do organismo que tu fizeste tão perfeito, Senhor. Tão perfeito e tão grandioso, Senhor, que demonstra a grandiosidade da tua obra, Senhor. Tem alguém, Senhor Jesus, alguns ainda conseguem dizer, Senhor, que se é obra do acaso ou de uma explosão. Meu Deus, que tolice, como o diabo cega o entendimento das pessoas. Nunca vi uma coisa explodida ficar organizada sozinha. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas, Senhor Jesus, no próprio funcionamento do nosso organismo interno, eu vejo a tua mão, eu vejo a tua glória, eu vejo o teu poder, Senhor. Onde é que já se viu, Senhor, um pedaço de carne ou de pão se transformar em energia tão pequenininha que possa chegar até a última célula do dedão do pé, Senhor? Porque, Senhor, tudo que nós ingerimos vira energia, Senhor. Como, Senhor Jesus, que somos capazes de metabolizar uma fatia de pão para que chegue, Senhor, energia até no dedinho mindinho, Senhor. Esse é milagre de Deus, isso mostra a tua grandiosidade, o teu poder, Senhor. Quando olhamos para a tua criação, Pai, e vemos, Senhor Jesus, quão lindas são as tuas obras, desde a natureza aos animais que tu formaste, Senhor. Como pode alguém neste mundo acreditar que isso é motivo de uma explosão, Senhor? Eu já vi explosão gerar caos, eu já vi explosão gerar lixo, eu já vi explosão tirar vidas. Explosão nunca deu vida para ninguém, explosão sempre tirou vida, sempre criou caos e bagunça, desde que o mundo é mundo. Mas, Senhor, na tua obra eu vejo a tua grandiosidade, Senhor. Como o Senhor Jesus, na obra de grandes artistas, sempre existe uma assinatura, sempre existe algo que entrega a identidade deles, alguma forma de trabalhar, alguma forma de pintar, alguma forma de escrever. Fica aquela assinatura de quem fez. Da mesma forma, Senhor, a tua obra tem a assinatura da tua grandeza, Senhor. Porque para onde nós olhamos, nós vemos grandeza. Para onde nós olhamos, Senhor, nós vemos inspiração, Senhor. Como se formam, Senhor Jesus, os ossos, Senhor.
O próprio salmista disse, né, que ele ficava assombrado, Senhor, com a maravilhosidade da tua obra. Como poderiam os ossos se formar dentro de ventre materno, Senhor, a partir, Senhor, de uma célula? Ele ficava maravilhado e assombrado ao ver a magnificência das tuas obras, Senhor. Como pode Satanás ter enganado, Senhor, uma geração inteira dizendo que isso era motivo de uma explosão? Olha que coisa mais sem sentido, Senhor. E ainda tentam dizer, Senhor, que tu contraria a ciência, quando na verdade foi tu quem criou a ciência. Ou não é tu que dá sabedoria aos sábios e inteligência aos instruídos? É tu quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos instruídos. Se hoje a ciência tem algum avanço, é porque tu deu sabedoria e inteligência, porque tu deu ar, é porque tu deu capacidade, porque tu deu alimento para comer e capacidade para digerir, porque tu deu ar para respirar e capacidade de retirar o oxigênio e enviar até o pulmão. Se hoje as pessoas podem falar e levar suas ideias adiante, é porque tu deu boca, porque tu deu voz, porque tu deu inteligência para pensar, inteligência que eles usaram muito mal ao ponto de pensar que tudo poderia vir de uma explosão. Mas ainda assim, Senhor, estão usando as coisas que tu deram, Senhor, até para te contrariar, Senhor, até para te provocar, Senhor, até para bater de frente contigo, estão usando aquilo que tu deu. Aquilo que tu deu, Senhor. Até aqueles que nesse exato momento estão blasfemando contra o teu nome, Senhor, estão usando a boca que tu criou para blasfemar. Estão usando a voz que tu deu para blasfemar. Estão usando o corpo que tu deu vida e movimento para blasfemar. Até os blasfemadores, Senhor, precisam de ti e não sabem. E ainda acham que uma explosão traria alguma coisa à existência. Explosão gera caos, gera morte. Podemos ver, Senhor, quantas explosões e guerras que já existiram, Pai. E, meu Senhor Deus, quantas mortes elas geraram, quantos destroços e lixo de toda sorte de coisas elas geraram. Olha quantas explosões existem ao redor do mundo e quanto caos elas estão trazendo. Quanta sujeira e morte elas estão trazendo, porque é isso que uma explosão faz, ela cria caos, ela cria sujeira e morte. Explosão não traz vida, quem traz vida é o Criador que nos deu o sopro da vida, que nos dá o ar que respiramos, que nos dá a inspiração. Quando nós olhamos para a tua obra, Senhor, nós vemos a assinatura da tua majestade, da tua grandeza e do teu poder, porque tu és magnificente, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, que tu deste sabedoria às pessoas, Senhor, para que elas encontrassem solução de vacina, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tu trouxe sabedoria às pessoas, Senhor, para que, Senhor Jesus, fosse utilizado até mesmo remédios que ainda não existiam, Senhor, para o tratamento desta doença, Senhor, porque isso não diminui a tua grandeza, bem pelo contrário, mostra, Senhor Jesus, que o teu amor chega até os incrédulos, porque uma vez que a vacina tenha sido desenvolvida, Senhor, ninguém vai perguntar na porta da vacinação se a pessoa é ateu ou crente para ter livramento. Mas, Senhor Jesus, o fato de tu ter nos dado a sabedoria, mesmo nós sendo ingratos e rebeldes, muitos de nós, Senhor, têm sido ingratos e rebeldes, mas eu sei que o teu livramento não veio porque tu olhou para os ingratos e rebeldes. O teu livramento veio, Senhor, porque tu olhou, Senhor, para o sal da terra e para a luz do mundo, Senhor. Teu livramento veio, Senhor, porque tu olhou para aqueles que te temiam, para aqueles que te buscavam, para aqueles que te imploravam favor e para aqueles que clamavam a ti, Senhor. Foi por isso que o livramento veio, Senhor, porque tu olhou para estes, Pai. Mas, Senhor, o livramento que tu deu não vai servir só para estes. Isso tu prova, Senhor, o quão fidedigno é o teu amor e as tuas misericórdias. Quão grandioso tu és, Senhor, porque o livramento que tu trouxe, Senhor, por causa do sal da terra e da luz do mundo pode chegar a todos, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, pelo desenvolvimento que tu mesmo trouxe, porque é tu quem dá sabedoria aos sábios, instrui e conhecimento aos inteligentes, é tu quem instrui eles, Senhor, é tu quem dá, Senhor Jesus, é tu quem permite, Senhor, que eles saibam, Senhor. Com muitas mentes brilhantes, Senhor Jesus, já disseram que falaram com ETs ou coisas assim,
E eu vejo, Senhor Jesus, conhecendo o mundo espiritual como eu conheci, eu olho e vejo a tua mão, porque eu sei que não era ET nenhum que estava falando com eles, não. Mas tinha alguém falando com eles. Oh, Deus maravilhoso. E muitos deles nem criam em ti. Muitos deles nem criam em ti, Senhor. Mas eu sei que tinha alguém falando com eles. E dizendo, e instruindo, e mostrando. Tinha alguém falando com eles. Era o teu espírito, eram os teus anjos, Senhor. Tinha alguém falando com eles e muitos deles nem cristão eram. Tinha sim alguém falando com eles, tinha alguém sim mostrando, tinha alguém sim trazendo aquele conhecimento. Tinha sim. Era o Deus eterno. E muitos deles nem fé não tinham, mas a tua misericórdia é tão grande, mas tão grande, que mesmo assim atendeu. Senhor, porque tu és misericordioso demais, Senhor. E tu manda chuva, Senhor, sobre ímpios e sobre justos, Senhor. Mas é claro que, Senhor, a chuva não viria se os justos não clamassem. Porque o iníquo só aguarda que a igreja seja retirada da terra para poder trazer toda sorte de mal sobre ela, Senhor. Porque o que guarda a terra funcionando é a tua igreja nela, Pai. Porque o dia que tu vier para recolher a tua igreja, Senhor, o iníquo, Senhor, ele vai agir. O dia, Senhor, que tu vier, Senhor Jesus, buscar a tua igreja, Senhor, o iníquo vai ser livre, Pai. O iníquo vai ser livre, Pai, para fazer toda sorte de males e assolações. E realmente será um tempo de grande terror, mas a tua igreja será tomada, Senhor, antes que venha o dia mau. Mas hoje, Senhor, os livramentos que nós vemos sobre a terra, Pai, é porque a tua igreja ainda está nela, Senhor. Seja com vacina, seja com remédios, Senhor, seja com tratamentos, seja com asepsia, seja com medidas sanitárias. Os livramentos que ainda existem sobre a terra é porque a tua igreja está nela. E tu tens atendido, Senhor, e livrado até mesmo aqueles que usam a voz que tu deu, que usam o corpo que tu deu para pecar e blasfemar contra o teu nome. Até esses tu tem livrado, tamanho teu amor fidedigno. Mas tu não livra eles por causa das suas iniquidades. Não, tu não livra eles por causa das tuas iniquidades. Tu não és Deus injusto. Não és. Tu és um Deus de amor, mas não és um Deus injusto. Tu não livra eles por causa das suas iniquidades. Tu livra eles porque os santos estão clamando. Tu livra eles porque os santos estão buscando. Tu livra eles porque os santos estão em oração e intercessão e em jejum. É por isso que tu traz livramento sobre nós e traz livramento sobre a terra. Oh, Espírito Santo de Deus, até mesmo quando somos rebeldes, tu nos livra, Pai. E quando clamamos a ti, então muito mais, Pai. Muitas vezes, Senhor, porque se tu levasse a ferro e fogo tudo o que fazemos, Pai. Quantas vezes do dia pecamos contra ti, Senhor, precisando do ar que tu dá para nós respirarmos. Muitas vezes somos rebeldes de coração. Precisando, Senhor Jesus, do organismo que tu nos deu, Senhor, para digerir a comida que tu nos deu. Nós somos rebeldes à tua voz. Oh, Espírito Santo de Deus, como teu amor é fidedigno, como teu amor é fiel, Senhor, como teu amor é fiel. Como tu és grandioso e misericordioso, e nós só podemos te agradecer, Senhor. Nós só podemos te agradecer por todo o livramento que tu já tem nos dado, Senhor. Por toda a cura que tu nos deu e que tu vai continuar nos dando, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.